Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal, juntos somos mais fortes, certo? As informações é do site Carta Capital. Veja bem como são as coisas. A Lava Jato, ela pousava dizendo que iria combater a corrupção. Mas agora estão descobrindo que a Lava Jato era uma verdadeira organização criminosa. Porque o negócio é o seguinte, os bens apreendidos pela Lava Jato, na gestão do juiz ladrão Sérgio Moro, desapareceram todos. Isso diz o jornal O Globo, hein? Globo que está falando isso, porque o Globo foi um dos parceiros da Lava Jato, porque eles estavam mancomunados, a Rede Globo estava mancomunado com o juiz ladrão de Curitiba. E os jornalistas, aqueles que são pau-mandado do patrão, caso inclusive do filho lá da Miriam Leitão, que estava mancomunado com aquele pessoal bandido que estavam no judiciário de Curitiba, certo? E agora, a Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, está querendo saber onde é que estão as coisas. E uma correição realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, na 13ª Vara Criminal de Curitiba, voltou a apontar a gestão caótica relativa ao controle dos recursos, exatamente dos recursos de acordo de leniência e delação premiadas, inclusive firmado pela Lava Jato. Segundo informações do colunista Lauro Jardim, não houve inventário mostrando onde foram guardados todos os itens apreendidos, como obra de arte. Não foi possível identificar uma série de bens e recurso, entre eles os confiscados no exterior. E um resultado parcial da correição divulgado em agosto já mostrava a bagunça da 13ª Vara. É a vara daquele chamado o Marreco de Curitiba, mais conhecido como juiz ladrão. E a conclusão de que houve uma gestão caótica no controle dos valores oriundos dos acordos de colaboração e de leniência, firmado com o Ministério Público e homologado pelo juiz, aquele juiz ladrão Sérgio Moro. E outro levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União identificou irregularidade na destinação de cerca, olha bem, abre o ouvido direitinho para vocês e sentam, porque se estiver em pé cai. As irregularidades na destinação, olha, 22 bilhões de reais advindo dos acordos de leniência. Segundo o órgão, os valores foram movimentados
sem qualquer preocupação com a transparência. E os responsáveis pela operação tentaram criar um fundo bilionário com o dinheiro ressarcido da Petrobras, que seria administrado pelos próprios procuradores, visando a criação de um projeto que eles diziam que era um projeto de combate à corrupção. Mas a própria corrupção estava implantado entre eles. E em julgamento em setembro, o ministro Bruno Dantas, que é presidente do Tribunal de Contas da União, apontou que os procuradores queriam se transformar em verdadeiros gestores do dinheiro público e, no entanto, não seriam cobrados e deles nenhuma responsabilidade. Agora, o que está acontecendo é a transferência de patrimônio do Estado brasileiro para a gestão de agentes da lei. Eles usando a lei para meter a mão na grana. E sabe quem é que fazia isso? O tal de Dallagnol, o tal de Sérgio Moro, conhecido como juiz ladrão de Curitiba, e toda aquela quadrilha do judiciário, promotores, desembargadores, todos aqueles que estavam entranhados no judiciário de Curitiba. Porque parece que eles montaram uma grande quadrilha e queriam meter a mão na grana. E por isso que, inclusive, na época, o tal de Dallagnol comprou lá num prédio, lá num edifício de alto padrão, 2 apartamentos avaliados cada um em 5 milhões. Ele logo de cara comprou 2. Será que foi com o salário dele que ele comprou? À vista, os 2? E tem pessoas da população que acha que a Lava Jato foi uma grande coisa para descobrir a corrupção no Brasil. Se a corrupção estava entranhado entre eles. Eles faziam tudo para meter a mão na grana. Inclusive até chantagem com advogados e empresários. Inclusive tem até denúncia. Tem várias denúncias. Inclusive de um advogado que está na Espanha. Que eles faziam chantagem e tomavam grana. Inclusive na época, esse advogado que está na Espanha, parece que tinha dado 500 mil por Sérgio Moro. E aí ele pegou e foi embora. Ele falou, o quê? Não vou ficar pagando isso por mês. Pegou, foi embora, levou a família toda dele para a Espanha para não correr o risco de ir para a cadeia. Entendeu? Porque se fosse para a cadeia ia ficar mal. Porque quem estava coordenando a prisão das pessoas eram os bandidos. Que inclusive prenderam até o Lula, sem prova nenhuma. A Globo inventou uma história e eles propagavam essa história todo dia para a população assimilar e achar que era verdade. E tava lá o tal de Dallagnol, Moro e Companhia Limitada, metendo a mão na grana. E tem outra. Aí o pessoal do Paraná, para colaborar com os dois, sabe o que fizeram? Elegeram um para deputado federal e elegeram o outro para senador. Sabe para quê? Porque aí eles ficavam com imunidade e não poderia ser preso.
Agora, a justiça já colocou o deputado federal, o tal de Dallagnol, para fora, cassou o mandato dele. Agora, o juiz ladrão de Curitiba, o Sérgio Moro, porque se você pensar bem, toda esse ódio criado no Brasil foi por causa dessa quadrilha do judiciário de Curitiba. Porque o que eles fizeram? Eles prenderam o presidente Lula para ele não sair candidato, para dar a vaga ao genocida Bolsonaro. E aí viu o que aconteceu no Brasil nesses 4 anos. O Bolsonaro pregando o ódio. E tem outra, organizando terrorista no Brasil. Que inclusive esses terroristas fizeram vários atos de terror em Brasília. E ainda queriam derrubar as torres de energia elétrica. Esse era o projeto deles. Agora, fizeram em Brasília, no dia 8 de janeiro, um ato de terror que acabaram com o patrimônio público, artístico e cultural do Brasil. Agora, o objetivo maior não era só o ato de terror. O objetivo maior era dar um golpe de Estado na nossa democracia para instalar no Brasil uma ditadura militar. Porque era isso que eles queriam, uma ditadura militar. Só que ditadura militar no Brasil nós já tivemos no passado. E nós sabemos como é a ditadura militar. Nós sentimos na carne o que é uma ditadura militar fascista, já que teve no Brasil. Eles queriam implantar novamente. Só que ditadura militar no Brasil nós não queremos mais. Só se nós formos idiota para aceitar uma ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Nunca mais ditadura militar no Brasil, certo? Pessoal, fico por aqui e não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.